Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer o caso de um assassino americano condenado a 20 anos de prisão por ser o único suspeito de uma série de assassinatos contra homossexuais em Nova York. Quer saber mais? Então deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos que vai me ajudar muito, 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 muito. Se inscreva no canal e vamos pro vídeo! Paul Batterson nasceu dia 24 de agosto de 1940 em Lonsdale, na Pensilvânia. Filho de metalúrgico, o Paul serviu ao exército. E enquanto servia na Alemanha, ele acabou se afundando no álcool porque ele dizia se sentir muito, muito entediado. Então essa foi a válvula de escape dele para tentar não afundar no tédio. Em 1973, o Paul decidiu se mudar para Nova York. Chegando em Nova York, ele continuou bebendo demais, continuou indo para bares todo o tempo, mas em uma dessas idas para bares ele conheceu um rapaz, um músico, do qual ele se apaixonou e começaram a namorar. Só que pouco tempo depois na verdade, 4 anos após o falecimento da mãe dele, que morreu por causa de derrame, e do irmão dele que se suicidou, o Paul e esse namorado que não sabem o nome, né? Nos sites de pesquisa não sabem o nome. Eles romperam. Então, a forma que o Paul achou melhor de lidar com essa situação foi se mudar. Ele acabou se mudando para Manhattan e lá ele se tornou um assistente de radiologia em um hospital chamado New York University Center. Ele é um hospital bem grande, um hospital renomado, e o Paul acabou se dando muito bem lá. Ele conheceu novas pessoas, ele fez amigos e os amigos gostavam e respeitavam ele, né? Em 1973, o Paul ele fez uma participação assim como figurante entre aspas, porque ele até que aparece bem nessa cena, no filme Exorcista de 1973. Aquele super famoso que todo mundo até hoje em dia ainda tem um certo receio, um certo medo, sabe, por conta da cena da menina possuída que fica girando a cabeça, assim, tipo. Então ele apareceu na cena em que ela tá sendo levada para o hospital e ele é o responsável por fazer uma angiologia cerebral na menina. Eu vou colocar a cena pra vocês do trechinho em que ele aparece. Eu não vou colocar toda, mas eu vou deixar um link de alguns vídeos que tem só essa cena, porque ela é um pouco grande. Mas eu vou colocar a partezinha em que ele aparece. Eu acredito, se eu não me engano, porque eu assisti faz um tempo já, ele até tem uma fala lá, é pequena, mas ele conversa com ela e ele aparece sem perceber o rosto dele. Então, foi isso, né? Tipo, essa aparição dele, assim, na minha mente, quando eu tava lendo, eu achei que fosse trazer, entre parênteses, né? Uma melhora, assim, pra ele, sabe? Um certo reconhecimento, mesmo que o papel seja pequenino. Porque já é uma coisa boa, né? Mas não, foi tudo errado. Depois que ele apareceu lá, depois da estreia do filme, ele se afundou mais ainda em bebedeira, mais ainda em álcool. E com isso o hospital, ao ver essa situação dele, né, ao ver que ele estava piorando e ele como uma pessoa que era da área da saúde, que tinha que estar presente ali para cuidar das outras pessoas, né, demitiu ele. Com isso, o Paul, ele começou a fazer novos serviços, só que mais entre aspas, simples, assim, como... Simples não, porque realmente dá trabalho, né? Mas como cuidar de carro, cuidar de apartamento das pessoas, como a gente diz, que a gente chama isso, é como se fossem bicos, sabe? Tipo, não é um trabalho fixo, é um trabalho que tá indo, acontece ali, tem uma oportunidade, eu tô indo, sabe? Ele perdeu aquele oficial que ele tinha, que era o técnico em radiologia, e passou a viver de bicos. Sendo assim, ele até tentou, sabe, sair daquele vício da bebedeira, parar com aquilo. Foi pra reunião dos Foi pra reunião dos alcoólicos anônimos, mas
acabou que ele não aguentou e voltou. A vida dele se tornou passar o dia e noite em bares. Dia e noite em bares. Ele ficou nisso por muito tempo. Até que no dia 14 de setembro de 1977, o Paul conheceu um rapaz chamado Edson Verrill. Eu não sei se é Verrill ou se é Very, mas eu vou colocar aqui o nome dele. Ele era um repórter responsável pela área da cinematografia, que no caso é a parte de filme e tudo mais, né? Na minha mente, abrindo parênteses gigante, esse repórter se aproximou dele porque ele trabalhou na parte do Exorcista, né? Eu acredito que mesmo sendo um papel pequeno, assim, eles iam querer saber como foram as gravações, qual foi as ordens dos diretores, como foi que fizeram tudo aquilo, né? Os segredos que sempre tem na indústria, né? Na minha mente, fecha parênteses. E ok, eles conversaram, se deram bem, beberam, acabaram até usando drogas como cocaína. E no decorrer da noite, eles decidiram que estava na hora de ir para o apartamento do repórter. E eles foram. Continuaram bebendo, continuaram usando drogas e acabaram que por volta das 7, quase da manhã, eles tiveram relações sexuais. Só que o Paul percebeu que o Edson não queria nada além daquela noite, sabe? E como o Paul tinha uma sina, assim, de ser recusado, de ser afastado, de ser substituído, ele teve a ideia mais absurda do universo, que foi o quê? Exatamente. E matou o repórter. E pegou uma frigideira, bateu no repórter e depois esfaqueou bem no peito dele na direção do coração. E ele entrou em pânico, ele ligou pra polícia, ele disse que tinha assassinado alguém, ligou pra ambulância pra ajudar? Não, nenhuma dessas opções. Ele simplesmente pegou o passaporte, pegou roupas, pegou dinheiro e foi embora, como se nada tivesse acontecido. Tudo isso que eu tô falando pra vocês foi relato do próprio Paul, depois que ele foi preso, para um repórter, sabe? Ele contou tudo isso. E todo esse dinheiro que ele pegou do Edson, ele gastou com bebidas e droga. Ele matou uma pessoa, pegou o dinheiro dela e gastou para manter o vício dele. Após isso, as investigações começaram por conta do repórter, né? E muitas pessoas começaram a fazer artigos a respeito do que havia acontecido e das posições que tinham. E uma dessas pessoas se chama Arthur Bell, que eu vou colocar bem aqui também o nomezinho dele para você, que foi um ativista também gay, importante falar, que em meio à tentativa de corrigir o artigo dele sobre suposições e tudo mais que ele havia feito, ele ligou anonimamente pro Paul e fez um bocado de pergunta para ele sobre o assassinato do... Assim, desculpa. sobre o assassinato do Edson Verrill. Verrill. Eu vou ficar falando isso o vídeo todo que eu citar o nome dele. Pois é. E o Paul contou tudo. Ele contou, deu todos os detalhes de como ele havia feito, do que havia acontecido naquela noite e que, entre aspas gigantescas, ele falou que seria muito bom espiar o crime dele através dos olhos de outra pessoa. Ou seja, o ego super inflado por conta de uma coisa ridícula, horrível que ele fez. Ele amou, né? E esse foi o erro dele e foi o motivo de ele ser preso, porque o Arthur foi até a polícia, contou que ele havia conversado com o Paul e acabaram armando uma espécie de casinha, sabe? Pra ele. Só que no meio dessa casinha aí o Arthur tentou ligar pro Paul, só que uma outra pessoa que ligou pro Arthur nesse dia foi alguém chamado Mitch, que até hoje ninguém sabe de fato quem é esse Mitch, ou quem é essa Mitch. E ele falou, esse Mitch chegou pro Paul e falou, pro Arthur, e falou que ele sabia quem tinha matado o repórter e que o nome dele era Paul Batterson. E foi isso, a polícia foi atrás dele, prendeu ele, o Paul confirmou que ele havia feito tudo isso manualmente, ele confirmou, e ficou preso ali tentando diminuir a pena dele
ao contar a verdade, né? Só que, paralelamente a essa situação do Paul, estava acontecendo uma série de assassinatos de homossexuais em Nova York, sabe? Foram exatamente 6 homossexuais que foram mortos da mesma forma. Uma morte horrível. E foram desmembrados e colocados em um saco e jogados no rio Hudson. Alguns desses sacos foram até para outros rios um pouco mais distantes por conta do fluir, né? E esse saco tinha o nome do hospital em que o Paul trabalhava, sabe? Tinha umas palavras lá que a gente sabia que acabou conciliando com o hospital lá. A polícia investigou, não achou de fato o assassino desses homossexuais, não soube a identidade dessas vítimas porque elas estavam tão desmembradas que era impossível ter uma digital ali. E acabou que todas as suposições por conta do saco do hospital foi levada para o Paul. Então, tecnicamente, ele levou a culpa de algo que talvez ele não tenha feito, talvez porque não tem prova de que ele fez, mas também não tem prova de que ele não fez, não é? E ele acabou sendo culpado por essa série de crimes, mesmo ele dizendo que não foi ele. Ele disse que a única pessoa que ele matou foi o repórter. Mas a polícia decidiu acreditar que foi ele sim. E o júri, no dia que o caso do Paul foi a julgamento, que acabou, o júri declarou ele como um psicopata e declarou que ele iria ficar 20 anos preso em prisão perpétua. Ele fez isso, ele continuou lá na prisão, ele cumpriu todo o tempo que era necessário e saiu. Quando ele saiu, todos os registros que tinham sobre ele, nenhum foi mais atualizado. Então, tecnicamente, ninguém sabe se ele ainda tá vivo, que provavelmente eu acho que não. Mas ninguém sabe se ele tá vivo, o que ele fez, o que ele se tornou, se ele ficou bem. No entanto, há boatos de que ele já faleceu. Porém, também não tem nenhuma prova oficial, né, de que ele faleceu mesmo. E tem uma teoria que eu li a respeito de que o Paul teria sido uma vítima de fake news daquela época. Por quê? Porque não tem provas de que ele matou os homossexuais. Ele não tem prova. Tecnicamente, tem possibilidade do Paul ter sido um bode expiatório para esse caso, né? Porque às vezes a investigação é um pouco ruim, né? Vamos ser sinceros, é meio ruim, sim. Mas é isso. Esse é o caso do Paul Bertelson e eu espero que tenham gostado. Eu peço perdão pelo barulho externo ali, porque eu não sei o que tá acontecendo por aí, mas tem uns cachorrinhos latindo, tem gente lavando carro e tudo fica um barulho dos infernos aqui na gravação. Obrigada por terem assistido, eu agradeço muito se compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês para me ajudar a crescer aqui, a crescer no meu canal e a trazer mais conteúdos para vocês. Deixa o seu likezinho aí, eu acho que eu já pedi, né? Mas deixa de novo. Não, mentira, não deixa de novo, senão vai se tirar, né? E se inscreva no canal, tá? Eu vou trazer mais conteúdos pra vocês e, por favor, comentem aí embaixo se vocês querem algum caso ou algum vídeo específico e eu faço. Obrigado e fui!